Um tríplice fraternal abraço, meus irmãos. Meu nome é Nilton de Alcântara Filho. Eu sou iniciado na loja Jesus Cristo, no número 718, e estou lá há 38 anos estudando loja simbólica. Eu costumo dizer que, em função disso, eu virei um oficineiro, um especialista em oficina simbólica. Por isso é que eu chamo a nossa série de vídeos a loja simbólica vista por um oficineiro. Meus irmãos, e eu faço questão que a nossa apresentação seja assim bem descontraída, com muita informalidade, porque, lamento, eu gostaria de poder debater com os irmãos, que é muito mais profícuo, o rendimento é muito maior, mas como não podemos, nós vamos levar a nossa apresentação desta maneira aqui, totalmente informal e descontraída. E o tema que eu escolhi para hoje, inspirado em muita coisa que eu tenho visto, é o seguinte: qual a pior evasão maçônica? Interrogação. Meus irmãos, evasão na maçonaria é uma preocupação muito antiga. Eu posso garantir para vocês que, como eu estou há 38 anos na maçonaria, eu já escuto falar sobre essa preocupação e também já li várias publicações que tratavam desse assunto. Então, mais uma coisa que eu entendo, nós estamos abordando esse tema de uma forma que para mim não é correta. O enfoque não está certo. Por quê? Porque nós estamos abordando a evasão travando uma estatística quantitativa. E quando, no meu entendimento, nós temos que tratar da parte qualitativa. Porque tudo não trata de quantidade. Apenas para dar um exemplo, quando o Pelé se machucou e não pôde jogar na Copa de 1962, todo mundo ficou preocupado porque perdeu um jogador que era o melhor do mundo e tinha alta qualidade. Então, eu entendo que a nossa preocupação não é com a evasão daqueles que não têm qualidade, aqueles que tinham que ir embora mesmo. Isso nós vamos ver no decorrer do nosso bate-papo aqui. Então, a nossa preocupação tem que ser qualitativa. Agora, o problema é que para você fazer uma estatística qualitativa é muito mais complicado, porque primeiro, cada loja tem que fazer a sua. E quem vai fazer essa estatística? Quem vai fazer? Quem terá esse critério, esse conhecimento e essa imparcialidade para dizer que aquele irmão que foi embora da maçonaria, que foi embora da loja, era um irmão de muita qualidade? Então é complicado. Mas os irmãos nas suas lojas, naturalmente eles sabem os irmãos que têm muita qualidade e os irmãos que não têm. Eu queria dar um exemplo de um irmão que tinha muita qualidade e que foi embora da maçonaria. Por exemplo, eu quando cheguei na nossa loja, o Venerável era um irmão que tinha nascido na loja, muito dedicado, mas a filha dele, que era a única filha, se casou e foi para Rondônia. Então ele abandonou a maçonaria, abandonou a loja para seguir com a filha dele. Essa realmente foi uma evasão qualitativa, uma grande perda. Mas essas coisas acontecem. E outro exemplo que eu vou dar, que às vezes a quantidade não é o fator preponderante, os irmãos estão lembrados da Guerra das Malvinas? Nós tínhamos 5.000 argentinos na ilha e nós tínhamos 800 ingleses desembarcando na praia. Quando os 800 ingleses chegaram em terra, os argentinos já estavam entregando todo o armamento. Sabe por quê? Porque eles podiam ser 5.000, mas eles não tinham qualidade, eles não tinham nem roupa para protegê-los do frio. Então eles estavam doidos para se entregar, para acabar com aquilo. Enquanto isso, os ingleses estavam lá no navio Queen Elizabeth, tomando vinho da melhor qualidade e comendo do bom e do melhor. Agora, meus irmãos, o que eu percebo é que muitos aspectos são apresentados como causas. Aí começam a falar do processo de seleção. É claro que eu concordo que o padrinho ele é o elemento mais importante nesse processo de seleção. Mas eu queria deixar bem claro o meu entendimento. Primeiro, qual é o perfil de um excelente candidato para a maçonaria? É muito complicado a gente levantar isso, saber isso, entendeu? Até porque nós só vamos saber realmente quem é aquele irmão quando ele for a mestre, porque nem como aprendiz componente já pode ter uma ideia formada daquele irmão. Quando ele vai a mestre, que ele vai assumir cargos e outras responsabilidades, nós vamos saber quem é ele. Agora, o que acontece? Aí falam que o nosso processo é muito rápido. Eu também concordo que o nosso processo de seleção é muito rápido. Eu acho que teria que ficar no mínimo uns 2 anos estudando o candidato.
Mas aí, por que o nosso processo é rápido? Porque as lojas são deficientes. Nós vamos falar isso depois. Agora, outro aspecto importante também é a experiência do padrinho. É claro que eu sempre fui muito rigoroso para indicar um candidato, mas vocês não tenham dúvida que hoje, aos 38 anos de maçonaria, eu sou muito mais rigoroso ainda. Por quê? Porque eu fui aprendendo com a prática, a entender o que nós precisamos para ter em loja. E significa o seguinte, e não quer dizer que só para porque aquele cidadão é um bom profissional, é um bom chefe de família, ele vai ser um bom maçom. Isso tudo é muito complexo e relativo. Meus irmãos, outra coisa, eu nunca vi um irmão ser penalizado por má indicação na maçonaria. Então eu acho que isso é um aspecto que pesa nessa situação toda. Eu nunca vi ninguém responder processo por imperícia, imprudência ou negligência, por indicação de um candidato ou por ter feito uma sindicância mal feita. Agora, o que acontece? Outra coisa, por exemplo, uma vez eu fui fazer uma oposição a um candidato em uma determinada loja. Sabe quem era o padrinho dele? O venerável mestre da loja. E ainda tentou me convencer a não fazer a oposição. E eu fiz a oposição e o candidato não entrou. Mas eu pergunto aos irmãos, vocês conhecem algum maçom que já foi em alguma loja fazer uma oposição a um candidato? Eu não conheço. Até hoje eu não sei de ninguém. Ainda tem somado a isso o nosso jeitinho brasileiro, né? Que os irmãos, eu não vou nem explicar o que é o jeitinho brasileiro, porque todos nós sabemos bem melhor do que eu. Agora, a loja é a total responsável. Isso é outra coisa que eu não me conformo, é o seguinte, quem tem que ser responsável pela indicação do candidato é a loja, não é a obediência. Os irmãos da loja têm que assumir essa responsabilidade. E se eles cometerem algum erro, a obediência tem que cobrar deles essa responsabilidade. Agora, uma outra coisa importante é o seguinte, ninguém tem bola de cristal. Eu mesmo já tive candidatos que eram pessoas excelentes, amigos meus, colegas de profissão, o pai era maçom, excelente chefe de família, tinha tudo de bom, mas aquilo ali não tinha nada a ver com ele, não era a praia dele. Ele foi embora, ele não ficou na maçonaria. Isso é normal, é aceitável. Nós conseguimos ver, às vezes a pessoa faz 6 anos de medicina e depois abandona, não quer mais aquilo, não era o que ele queria. Agora, um outro aspecto que eu acho que a gente precisa trabalhar bem é termos muito mais cuidado com os aprendizes e companheiros. Mas aí também nós vamos entrar naquele mesmo problema que eu falei, das lojas que não têm o preparo para isso. Um outro problema é o seguinte, você pode trazer um candidato maravilhoso, mas de repente ele não se identifica com a organização Loja Simbólica, aquilo não está dentro dele. Tá certo? Eu dou um exemplo. Você, para trabalhar em loja simbólica, tudo em loja simbólica é trabalho coletivo, você não faz nada para você. Se você pega um irmão que só pensa nele, é egocêntrico, e ele só tem objetivos pessoais, você não vai ter um bom maçom, porque ele não vai se encontrar ali. Aí eu pergunto, a loja tem maturidade? Porque a gente está cobrando uma coisa, mas a loja não tem maturidade, então a gente está cobrando além do que a gente poderia cobrar, porque a loja não está preparada para isso. A loja tem espírito já de qualidade para isso? Os irmãos são talentosos? Os irmãos têm capacidade investigativa para levantar os candidatos? Os irmãos mestres maçons são exemplo de sabedoria maçônica e sabedoria de vida? Aí eu queria falar que também não me espanta, porque quando eu fui iniciado só. Não tinha ninguém comigo, mas já tinham 3 aprendizes na loja. Eu me incorporei numa turma de 4. Não demorou muito, nós fomos tendo perdas pelo caminho. Um foi embora da maçonaria, o outro, quando foi a mestre, foi para outra loja, e o outro acabou saindo da maçonaria. Só ficou o Nilton de Alcântara Filho lá na loja. Então isso faz parte do sistema. Você é como se tivesse uma grande peneira do grande arquiteto do universo, só peneirando ali para ver quem sai e quem fica, tá certo? E eu gostaria até de fazer uma citação de Mateus, capítulo 7, versículo 13, que diz assim, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplos os caminhos que levam à perdição. Muitos são os que entram por ela. Então, esses muitos são os que entram por ela, no meu entendimento, não são os iniciados, são os admitidos. Iniciado é uma coisa muito mais profunda e mais importante. Agora, uma outra coisa também que eu observo que acontece na maçonaria é o seguinte,
o irmão entra na maçonaria, ele quer resultado rápido. Resultado rápido não tem na maçonaria, como não tem em lugar nenhum. Eu não acredito em nenhum especialista que ficou de profundo conhecedor em processo rápido. Leva muitos anos de trabalho, de pesquisa. Não é assim. Meus irmãos, só para vocês terem uma ideia, eu levei 26 anos para escrever o meu primeiro livro de maçonaria. Por que eu fiz isso? Porque eu não queria ser um assanhado. Eu precisava, antes de querer escrever o livro, eu precisava conhecer profundamente do que eu ia falar. Certo? Agora, outra coisa que eu já percebi também. Muitos irmãos dizem assim, eu saí da maçonaria porque eu comecei a ter problema lá com o irmão e eu não queria ter confronto com ele, eu não queria ter problema. Ora, meu irmão, se você entra numa organização democrática, onde todos são coproprietários, são donos, todo mundo tem os mesmos direitos, e você não quer ter confronto, então você entrou no lugar errado. Você deveria ter entrado num convento, porque lá você só ia rezar e ficar em paz, tá certo? E o mestre maçom, ele tem que entender o seguinte, eu vou ler aqui uma citação de Edmund Burke. O mestre maçom tem que ser formado e forjado em bons e porfiados combates. Aquele que luta contra nós fortalece os nossos nervos e aprimora nossas qualidades. Os nossos antagonistas trabalham por nós. Então, maçom que não quer confronto, que não quer problema, entrou no lugar errado, tá certo? Ele tem que entrar em convento. Agora, uma outra coisa que eu queria citar é o seguinte, nunca saia da retidão na maçonaria. Você tem que ser idealista e sincero de propósito. Aí você vai entrar no caminho certo. E inclusive Provérbios, capítulo 2, versículo 7, nos diz o seguinte, ele reserva a maior sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham com sinceridade. Quem reserva? O grande arquiteto do universo. Meus irmãos, nós fizemos aqui uma breve apresentação sobre assuntos que nós achamos importantes, que tem a ver com a evasão maçônica. Mas eu queria dizer o seguinte, tudo isso que eu falei, né, com exceção do problema da loja, no meu entendimento, isto é consequência, não é causa. A causa já começa a ocorrer na segunda metade do século passado, no início da segunda metade do século passado, quando começam a fundar lojas desnecessariamente, sem planejamento, tá certo? E por motivações pessoais. Aí isso no final vai dar problema. Só para os irmãos terem uma ideia, de 2000 e pouco para cá, no estado do Rio de Janeiro, só no Grande Oriente do Brasil, já foram fundadas em torno de 42 lojas, mais ou menos. 42 lojas. Aí, como é que você pode ter qualidade se você fragmenta a sua loja? Aí, aqueles irmãos que vão para essa loja, são irmãos com muita experiência? São exemplos? São irmãos de grande capacidade? São irmãos talentosos? Aí, esse é o grande nosso problema. É tudo que o resto é consequência. Outra coisa, meus irmãos, eu faço questão que a nossa apresentação seja assim, de uma forma bem informal, do jeito que nós estamos aqui, porque eu acho que o que a gente tem que passar, o que está faltando na maçonaria, é passar experiência. Passar teoria tem muito. Nós temos que ser oficineiros, nós temos que ser maçons de loja simbólica. Loja simbólica é o arcabouço da maçonaria, é o mais importante da maçonaria. Então, é essa que tem que ser a nossa maior preocupação. Meus irmãos, eu queria agradecer a participação de vocês e a acolhida que os irmãos têm nos dado nos nossos vídeos. Muito obrigado, um tríplice fraternal abraço.